Não, é que eu ia. Se você quiser também manter desse jeito, não sei se tudo bem pra vocês perder um pouco do caminho. Não, mas é que eu ia completar faz... uma coisa que você falou. Que você trouxe, você traz na sua fala, você faz um pedido de desculpa, né? Olha, me desculpem, mas isso é um moleque, isso não é um homem, né? E eu vejo, assim, na sua fala, entendendo que você atende mulheres, o cuidado que você precisa ter para mostrar para elas algo que é tão óbvio, que é você estar do lado de uma pessoa que não se responsabiliza. Então, assim, eu sinto muito, mas assim, esse aqui é a realidade da coisa. Porque parece que o que eu vejo é que há um descolamento muito grande na percepção dessas mulheres sobre o que é a realidade, né? Então acha-se que tá tudo bem ser desse jeito, entende-se que o casamento é isso mesmo, que criar os filhos é isso mesmo, age num sentido completamente emocional, se desprepara financeiramente, se desprepara, e não é uma culpa você estar nessa situação, nós estarmos nessa situação, nós passarmos por essas situações, não é uma culpa, mas a gente precisa aprender a identificar e a encontrar meios para sair desse lugar, porque nós não somos isso, nós não somos as rainhas do lar, sabe? Assim, nós somos as rainhas da nossa própria vida. E a nossa vida precisa ser plena, precisa ser vida, precisa ser vivida, precisa ser repleta de alegrias, né? Que não seja uma ofensa. E que sendo assim, que o cara do lado é um moleque, mas que seja um passo para uma liberdade. Mas que sendo assim, que sendo uma mulher assim, como a Carol também nos traz, é uma coisa rica no relacionamento. O que a gente vê num relacionamento saudável, né? Isso, num relacionamento que a gente quer, num relacionamento que a gente espera que aconteça, porque normalmente as mulheres, elas travam sua carreira e elas acompanham o marido na carreira dele, que muitas vezes a carreira dela também é extremamente importante. Então, o que precisa ser feito? Precisa olhar como seres humanos, como dois seres humanos que resolveram criar uma história juntos, criar um caminho juntos, e que então esse caminho que os dois resolveram criar juntos, que seja olhado tanto para um quanto para outro, que seja de eu me dou para você e você se doa para mim, e assim a gente junto vai crescendo e vai desenvolvendo uma vida muito melhor do que a gente tem hoje, que é o que tu trouxe. Isso não é violência, isso é amor. O que tu trouxe desse que quer impor sobre o outro, isso é violência em qualquer situação da vida. Então, para a gente sair dessa violência e entrar num espaço de amor, de troca, de crescimento, de colocar as pessoas a desenvolver todas as suas potencialidades, de conseguir se enxergar como pessoa de uma vida social, de uma troca, de um conhecimento, de um viver humano, que consiga se reconhecer nisso e criar um casamento que é o que a gente busca, que é que eu, como terapeuta de casal, trabalho na terapia de casal para que chegue nesse nível. E que tá tudo bem, que se não for esse relacionamento que chegar nesse nível, que você saiba se recompor, encontrar a sua própria vida e permitir que só entre no seu espaço algo para esse nível de relação que seja sobre amor de verdade, sobre troca, sobre compartilhamento, né? Porque quando você diz assim, olha, isso é violência em qualquer âmbito. Por que a gente tem uma percepção tão grande de que é violência se a gente tira do contexto familiar e a gente demora para entender que é violência quando está dentro do contexto familiar? E aí eu quero deixar uma outra coisa para a gente falar de repente num outro momento. Vocês já perceberam que todas as vezes, não é todas as vezes, 99,9% das vezes que uma mulher está começando a crescer na carreira, ganhou uma promoção, decidiu fazer o trabalho solo dela, o que esse cara fala pra ela? Vamos ter filho? A hora que essa mulher tá com a criança já quase criada, vamos ter mais um filho? Por quê? Porque é uma forma de trancar novamente aquilo dentro de casa, porque a mulher dentro de casa, se ela já cozinha pro bebê, ela já cozinha pra ele, se ela já limpa pra todo mundo, se ela está sobrecarregada, ela não questiona. Então, assim, pra mim não é incomum, eu sempre fico muito triste quando eu vejo uma mulher que tá subindo um degrau na carreira, na vida, numa escolha dela e naquele momento ela engravida. Naquele momento, foi o momento que o casal decidiu ter a conversa, porque a gente sabe que quem define quando essas conversas vão ser tidas não são as mulheres, são os homens. Em 99,9% das vezes, você só fala em relacionamento se o cara quiser falar em relacionamento. Você só fala em casamento se o cara falar em casamento. Você só fala em filho se tiver abertura pra falar com o cara. Aí às vezes a mulher tá lá querendo casar, querendo ter filho, querendo tudo, com um cara que não quer nada daquilo. Depois de 5 anos ela descobre que ele não queria, porque ela tinha que esperar.
E aí, não é muita coincidência que no momento que a mulher tá voando, esse cara decida ter um filho? Quantas mulheres questionam isso? Tem muita coisa pra gente questionar, tem muita coisa pra pensar naquilo que a gente entende que é viver um relacionamento de verdade. Porque quando é um relacionamento de admiração, né? Quando o casal um admira o outro, ele diz assim, vai, faz isso, constrói isso, você tem um potencial, né? Isso é uma coisa interessante. E eu também atendo casais assim, né? Essa semana atendi um casal que ele disse assim, ela formou na faculdade porque eu disse, vai lá estudar, vai ler, vai se desenvolver, não fica nesse mundo que tu tá, nesse mundo de maternidade, né? Então, existem, né? Não é só caras que querem levar a mulher para esse lugar. A gente tá trazendo esse papo, mas existe a possibilidade de você pensar, não, eu posso ir, e da pessoa que está do teu lado, porque isso é ter um casamento de troca, de evolução, de crescimento, porque veja, como é legal você estar vivendo com alguém que também se desenvolve, que tem sua potencialidade, que tem seu brilho. É interessante a gente viver com alguém que brilha e não com alguém que fica apagado para você ter o palco, né? Só que muitas vezes, e aí que tá a grande questão. Eu vi esses dias um vídeo que a pessoa falava assim, eu tô dizendo pra ela que ela pode ir pra academia, eu pago todas as contas, ela pode ir pra academia. Tipo, a mulher tava 3 meses de parida, tentando fazer a pega da amamentação, o bico do peito todo dolorido. Ele não trocava uma fralda, ele não ficava com a criança no colo, ele não fazia nada, ele pagava as contas. Chegava em casa, tinha que ter janta, tinha que ter tudo. E aí essa mulher deitava no sofá meia hora e ele dizia, gente, ela vai ficar gorda, ela vai ficar flácida, ela tá horrível, o corpo dela não vai voltar. Eu tô pagando tudo pra ter essa mulher deitada no sofá, ela tinha que ir pra academia. Aí tem gente que vai dizer, eu sempre incentivei. Eu sempre falei pra ela ir fazer, mas não compreende as condições nas quais aquilo tá acontecendo. Então a gente precisa criar condições, né, Carol? Também que incentive a gente aquilo que a gente, dentro da nossa realidade, né? Quem incentiva, cria condições, né? Se você não cria a fala... Condições reais, isso, né? Condições reais da pessoa poder E trabalha pra isso né? também, colocando mais do que só uma grana, mais do que só um esforço. É um projeto de vida que tem que ser compartilhado. Né? Eu falo que se a mulher tá exausta e o cara tá de boa, tem muita coisa errada. Né? Porque quando um casal é participativo, os dois chegam aqui acabados, né? Você vê casais que chegam aqui que o problema é outro, né? O problema é que, a gente tá fazendo tudo, a gente tá seguindo tudo que precisava seguir, mas a gente não dorme, a gente não come. O nome disso é uma sociedade individualista que não cria coletivamente as crianças. E aí é uma outra questão, né? Que mesmo o casal funcional vai passar por uns perrengues absurdos tendo filhos. E aí passa pela visão que se tem de homem e de mundo, né? Quando você quer um mundo que se compartilha, você tem uma forma de pensar, tanto no viver social quanto o viver político. Porque muitas vezes quem quer impor sobre o outro tem uma ideia de mundo que é eu sou dono da situação, que é o que tu falou, eu pago para você ir para academia, para você ficar bem, não ficar flácida, para mim. Então, percebe que nessa fala, por trás tá assim, você está aqui para me agradar. Então, vá à academia, fica maravilhosa, porque é para estar maravilhosa para mim. Não é porque você gostaria de fazer isso para ficar bem, né? Então, eu acho que esse papo, ele é longo, a gente tem que discutir, a gente tem que trazer muitas vezes e a gente tem que permitir que as pessoas possam refletir para criar esse mundo que a gente está lutando para que ele apareça, para que ele aconteça. Poxa, muito obrigada. Prazer estar aqui. Igualmente, gostamos da sua presença aqui, que vai ser um formato um pouquinho diferente, né?